palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo, manhã de oração, manhã de reflexão na palavra do Senhor. Como é bom começarmos assim a nossa semana, como é bom começarmos assim esse novo ciclo da nossa existência, esse novo ciclo da nossa vida. Antes de orarmos, eu quero ler com vocês este versículo 3 do Salmo 141. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Vamos orar. Pai, é bom estarmos na Tua presença, Senhor, desta forma diferente dos demais dias. É bom começarmos assim a nossa semana, Deus, nesse momento de comunhão com o Senhor, nesse momento de comunhão com os irmãos, embora virtualmente. E nós te agradecemos, Pai, por Tua bondade que se expressa tão claramente na nossa vida nesta manhã de domingo. Ó Deus, que ao nos depararmos com tão grande expressão de bondade Tua, ó Deus, os nossos lábios se disponham a palavras que agradem o Teu coração. A nossa mente se disponha em meditação, em pensamentos que agradem o Teu coração, Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso libertador. Pai, nós te agradecemos pela semana que tivemos, pelos dias agradáveis que o Senhor nos concedeu, a nós, pastores, lá em Foz do Iguaçu, pelo conteúdo que aprendemos ali. Muito obrigado, Deus, por aquela mentoria. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho desempenhado na semana que se passou, pelas atividades, pela produtividade de cada um dos Teus servos. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor nos deu, pelo pão que o Senhor pôs na nossa mesa. Pai, é momento agora de gratidão, de reflexão no que o Senhor tem feito por nós, nos Teus cuidados, Pai. E que o nosso coração seja sempre repleto de gratidão, Pai. Dá-nos um domingo na Tua presença, um domingo abençoado. Que esse conteúdo que vamos considerar agora, Pai, seja alimento forte para a semana nossa que está se iniciando, Senhor. Nós te pedimos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí na nossa maratona no livro de Eclesiastes, buscando aí uma compreensão a partir dos escritos de Salomão do sentido da vida. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos no capítulo 10, Pequenas Tolices, Grandes Perdas,
já temos visto aí dois personagens ou duas figuras que dão sustentação para as reflexões de Salomão sobre a questão da tolice. Nós vimos aí, dos versos 4 ao verso 7, o governador tolo, o trabalhador tolo, dos versos 8 a 11. Hoje nós vamos pensar no orador tolo, a pessoa que fala tolices, a pessoa que fala coisas não produtivas. Depois nós vamos pensar no político tolo. Eu pensei na palavra proferir, né? Pessoas que proferem coisas tolas, conteúdos estultos. Esse é o nosso tema hoje, dos versos 12 ao verso 15. Eu quero ler com você. Diz assim o nosso texto: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Muito bem. Então hoje nós vamos pensar no orador tolo, na pessoa que profere palavras estultas, tanto no seu discurso para uma multidão, no discurso público, como nas conversas mais pessoais, nas conversas mais particulares. Segundo Salomão, o tolo, até no livro de Provérbios, Salomão tem muito a dizer sobre a fala dos tolos. E nesse parágrafo que vamos estudar, ele aponta 4 características das palavras dos tolos. A primeira delas é que as palavras do tolo são destrutivas. Elas simplesmente destroem. A pessoa sábia fala palavras adequadas. Diz assim o versículo 12. Com conteúdo de graça. Tem conteúdo que abençoa. Mesmo quando há uma demonstração, uma chamada de atenção, a pessoa sábia, ela tem um conteúdo abençoador para os seus ouvintes. Palavras oportunas, que são de acordo com a ocasião. Então, Provérbios, nós vamos fazer aqui uma correlação com o livro de Provérbios, tá? Então diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11 e o anterior 10:32. O sábio, ele tem essa percepção. Ele sabe o que falar no momento oportuno. Jesus sempre sabia a ocasião e o conteúdo correto para falar. Fosse numa conversa pessoal ou em uma apresentação pública. Jesus tinha uma percepção afinada do contexto, do momento. Ele então pronunciava a palavra certa no momento certo. E existe uma profecia para isso. É muito interessante o que Isaías fala sobre Jesus lá no capítulo 50, no verso 4. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. Isaías 50,
versículo 4. É importante na nossa caminhada e em nossos relacionamentos nos espelharmos na pessoa de Jesus quanto ao conteúdo dos nossos lábios, quanto ao momento das palavras. Mas os tolos deixam escapar qualquer coisa, saem falando o que vem à mente, não param para pensar, não se permitem aquela pausa para a reflexão rápida, que considera aquilo que pode ferir, aquilo que pode machucar, aquilo que pode complicar uma situação, aquilo que instiga os ânimos para a ira, para a discussão, aquilo que instiga as pessoas a quererem de qualquer forma a sua razão. E como dizem, né? No frigir dos ovos, quem tem maior prejuízo é quem fala, aquele que não dominou a sua língua. O verso 12 nos diz assim: nas palavras do sábio, aqui não está, no verso 12, vamos abrir aqui o texto, no verso 12, olha, nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. A palavra insana, a palavra estulta, ela cria prejuízo, ela traz prejuízo àquele que fala, e não simplesmente aquele que ouve ou aquele que recebe. Na Bíblia, palavras destrutivas são consideradas armas. São consideradas armas bélicas, armas de destruição, armas letais. A palavra de Deus faz essa comparação, veja. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Massa é um tacape, um taco. Um taco de beisebol pode ser considerado massa, uma vez que é usado como arma. Então, o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, ele tem essa característica, é como uma arma letal, como uma arma de guerra, como uma arma que mata. Também as palavras dos tolos são consideradas como fogo que queima. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É muito forte essa palavra de Tiago com relação à língua e o poder que ela tem para destruir uma vida inteira, para destruir um negócio, para destruir um projeto. Certa vez, uma pessoa, isso foi comprovado depois pela polícia, pela perícia, por vingança, por maldade, acusou um casal, donos de uma escola em São Paulo, de terem abusado de uma criança pequena e não tinha nenhuma verdade naquilo. Essa família sofreu muito. Esse casal que tinha a escola sofreu muito. Eles tiveram que sair de São Paulo, foram ameaçados por todos os lados, perderam o negócio deles, tiveram que se esconder. E depois que foi provado que aquilo tudo era mentira, eles ainda não conseguiam voltar para seu lugar. Tão forte foi o trauma, tão dolorosa foi aquela calúnia, aquela infâmia que levantaram contra eles, que causou danos irreparáveis. Diz assim o texto ainda de Tiago: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Convenhamos, quando alguém quer usar a sua língua para destruir alguém, para machucar, a língua tem grande poder nesse sentido.
Alguém pode tentar, mas tem um porém. Alguém pode tentar machucar uma pessoa com mentiras, calúnias, palavras iradas, mas o mais ferido é aquele que profere palavras caluniosas, palavras ofensivas, palavras de morte. Também Provérbios tem muito a nos dizer nesse sentido. O que conserva a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ainda em Provérbios, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então as palavras tolas, as palavras do tolo, elas têm essa característica, são palavras destrutivas. São também palavras irracionais. O verso 13 nos mostra essa característica das palavras tolas. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, são tolice. E as últimas, loucura perversa. O que o tolo diz não tem sentido. Quanto mais ele fala, mais o seu discurso perde o sentido. Seria melhor, está aí o versículo 13, seria melhor que ficasse calado, porque tudo que ele fala só vai confirmando a sua loucura, a sua tolice. E Provérbios tem um remedinho para isso. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, por sábio. Paulo chamou de conversadores frívolos as pessoas que soltam suas palavras tolas sem qualquer controle. Ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. São palavras tolas, palavras sem sentido, palavras que quando analisadas não têm razão, não têm coerência. Então as palavras dos tolos, elas são destrutivas, elas são também irracionais. Em terceiro lugar, elas são descontroladas. O tolo multiplica as palavras, diz o texto do verso 14, na sua primeira parte. Mas ele não sabe o que está dizendo. Então vamos voltar aos provérbios que corroboram essa característica da palavra dos tolos. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Também no 11:14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Podemos pensar que nas muitas palavras há frivolidade, há tolice, mas a questão não está tão somente na quantidade, é uma questão de qualidade. Quando as palavras proferidas, até em maior quantidade, são pensadas, são refletidas, são oportunas, são para aquela ocasião, o texto diz que na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão dos conselhos, em outra versão, diz o texto, há sabedoria. A questão então não é a quantidade, mas a qualidade. Mas em nossos dias, falar menos é uma estratégia para alcançar mentes do nosso tempo, para alcançar as mentes do nosso tempo. Ser comedido no falar. Provérbios e Salomão já falava isso, e no nosso tempo tem se explorado essa verdade, até em função do imediatismo, da aceleração do nosso tempo. Existem estudos que apontam para uma mudança na mente quanto à concentração no discurso oral. Entre outras características que vão se transformando mediante as novas formas e tecnologias de comunicação, uma delas é o tempo nosso de concentração. A comunicação está mudando a cada dia, ela vai se transformando.
novos recursos, novas formas, novas tecnologias. E isso vai mexendo com o ser humano, vai alterando algumas características nossas, porque a cultura do tempo, em alguma medida, molda o ser humano. Então, em tempos passados, quando a vida era mais lenta, quando existiam menos fontes de entretenimento, as pessoas então conseguiam ficar mais tempo ouvindo alguém falando e até em pé. Nos nossos tempos, no nosso contexto, nós já não somos tão dados a esse tipo de postura diante de um discurso oral. O nosso tempo de concentração, ele vai diminuindo. Então, é fato que a disposição das pessoas do nosso tempo para ouvir um discurso falado mudou. Esse tempo diminuiu. Existe uma instituição americana chamada TED, Design, Tecnologia e Entretenimento. Entretenimento e planejamento. Tecnologia, entretenimento e planejamento. TED. É uma sigla que em inglês é Technology, Entertainment, Design. Em português ficou Tecnologia, Entretenimento, Planejamento. Então, o que é o TED? É uma série de conferências realizadas na Europa, Ásia e América. É uma fundação, Spline, dos Estados Unidos, que promove essas conferências. E essas conferências destinam-se à disseminação de ideias inovadoras, ideias de pessoas que marcam uma comunidade, marcam uma cidade, um país e até o mundo. Vários prêmios Nobel vão discursar nas conferências TED. Uma das estratégias para que essas ideias marquem o público ouvinte e sejam bem assimiladas é que as palestras tenham duração de 18 minutos. Segundo os estudos, como eu estava dizendo, o tempo de atenção e concentração espontâneo máximo que as pessoas, ou que a maioria das pessoas dá a um discurso oral é de 18 minutos. O que passa disso já é mais por interesse, requer mais esforço. Aquela espontaneidade primeira, imediata, já não é mais a mesma depois de 18 minutos. Principalmente quando essa palestra é assistida numa tela, num aparelho eletrônico. E é claro que as palestras do TED são feitas e são disseminadas na internet. E diante de tantas ofertas que há na internet, você vê, quando você está assistindo um filme no YouTube, no computador, do lado assim, tem uma série de outros que fica chamando a tua atenção. Então, o tempo que a maioria das pessoas dispõe para verem um vídeo, ou só um vídeo de palestra oral no aparelho eletrônico, é muito curto em relação à disposição do ser humano em outros tempos passados. E eles querem alcançar esse público que dá atenção aos vídeos na internet. Então, todo palestrante do TED tem que fazer um treinamento antes de apresentar a sua ideia ou o seu feito, para que em 18 minutos ele seja capaz de expor a sua ideia com detalhes, cativando a atenção do seu público, com o seu conteúdo, com a entonação de voz e com a gesticulação precisa. É uma combinação interessante entre a prédica e o corpo. E a pessoa que consegue controlar a sua língua está pronta para controlar o seu corpo todo. O texto de Tiago, no capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Como Jesus disse,
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, as palavras tolas são também em grande quantidade, são sem sentido e são destrutivas. Por último, elas são pretensiosas. Como diz o nosso texto, vamos lá nos versos 14b. É interessante que, olha, no 14b, a parte azul aqui. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Pessoas tolas falam do futuro, quando não tem mais o que falar, quando já não começam a falar de coisas que vão acontecer, como se elas realmente conhecessem tudo sobre ele, sobre o futuro, ou como se elas pudessem controlar tudo o que irá acontecer. E Provérbios nos diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. As palavras dos tolos são pretensiosas. Quanto desespero e até tragédias já aconteceram por causa de pessoas tolas que acreditavam, que sabiam o que aconteceria no futuro. Pessoas que previram o final do mundo, por exemplo, em 2012. Salomão, ele tem enfatizado a ignorância do homem quanto ao futuro. Uma verdade que pessoas sábias aceitam, mas os tolos rejeitam. Eclesiastes 3:22, já lemos há uns domingos atrás, diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem fará saber o que acontecerá no futuro? E lá no capítulo 6, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? São perguntas retóricas para as quais nós temos a resposta. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Nós sabemos isso. Tiago diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. E aqui existe um traço de humor interessante no versículo 15. O tolo, orgulhoso de seus planos para o futuro, e pessoas cansadas de sua falação. Mas ele não sabe nem o caminho para o centro da cidade. Olha lá, o estulto multiplica as palavras e fala do que vai acontecer, do futuro, isso e aquilo, olha, vai ser assim, vai ser assado. E quem lhe manifestará o que sucederá depois dele? O homem para quem ele sabe, para quem ele fala, para quem o tolo fala, não sabe o que sucederá depois dele. E esse homem, o tolo, o trabalho do tolo, a falação do tolo, fatiga esse homem que ouve. Pois esse homem que ouve, o tolo, sabe que ele nem consegue chegar à cidade. Nos tempos bíblicos, as estradas que levavam às cidades eram bem sinalizadas. Qualquer viajante poderia encontrar tranquilamente o seu caminho. Mas o tolo está tão ocupado em apresentar o seu glamour, em apresentar o glamour do seu futuro, o seu conhecimento, que ele não encontra o seu caminho no presente. Ele não encontra o seu caminho
no presente. As palavras dos tolos são pretensiosas. Ele não sabe o futuro, mas se gaba do seu futuro. Mas ele não conhece nem o seu presente. Enfim, as palavras dos tolos são destrutivas, são irracionais, são descontroladas, são pretensiosas. Pequenas tolices, grandes perdas. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que Salomão está querendo nos dizer aqui, de uma forma mais didática, de uma forma mais direta, é a seguinte: tanto aqui em Eclesiastes como nos textos de Provérbios que consideramos aqui, não levante falso testemunho contra alguém. Não amaldiçoe quem quer que seja. Tenha cuidado com as palavras para que elas não sejam compreendidas como destrutivas. Tenha cuidado em pronunciar bem as palavras para que elas não sejam interpretadas de forma equivocada. E se o forem, procure explicar. Seja breve no falar. Procure ouvir as pessoas. Há um grande desafio no mundo de hoje de ouvir. Nós queremos resolver tão rapidamente o problema do outro que às vezes tropeçamos nas palavras, ofendemos, agredimos, quando a outra pessoa na verdade nem quer que o seu problema seja resolvido, ela só quer ser ouvida. Então não atropele as pessoas enquanto falam, mas permita-lhes falar. As pessoas têm seus conteúdos, elas também sabem algo e podem contribuir. E procure ser humilde no falar. Por mais que seja necessária uma repreensão, nunca esqueça de que toda repreensão, para ser eficiente, precisa estar embalada no amor. Seja muito comedido no falar e procure a ocasião certa e a forma certa para falar. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. E aí então não serão mais pequenas tolices, grandes perdas, mas serão pequenas palavras e grandes ganhos. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. E encerro com as palavras do salmista lá no Salmo 19. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. O salmista nos dá essa lição maravilhosa. Que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso exercício de sabedoria com relação às nossas palavras, com relação às nossas conversas. O Senhor abençoe o teu domingo com grande sabedoria no falar. Fica na paz de Jesus. Logo mais à noite nos veremos no nosso culto presencial. Se você pode vir, não deixe de estar conosco no ajuntamento. Um grande abraço. Anteriormente em Siga o Mestre. Com a autorização de quem? Você sai por aí, curando as pessoas, fazendo milagres. Você pensa que é quem? Para sair por aí falando sobre o reino de Deus? Para falar sobre justiça, sobre amor, sobre paz? Oi, meninas! Oi, Margarida! Oi, Miná! Oi, Kenzinho! Como estão
umas coisas por aí. Nossa, tá uma confusão. Eu encontrei umas pessoas que encontraram Jesus, mas parece que elas não gostaram muito disso. Como assim? Amigos, eu tava pensando. Quem que será que é o maior no reino dos céus? Peraí. Com certeza, eu sou o mais alto entre vocês. Não é nada disso que ele tá falando. Ele tá falando, na verdade, de pessoas especiais, de quem realmente merece atenção. Ah! Com certeza é o próprio mestre. Não, eu tô falando depois dele. Eu sei que ele é especial, mas entre nós, quem será o maior no reino dos céus? Ó, o mestre tá ali. Por que a gente não vai perguntar pra ele? Mestre! Pedro, Maria, Madalena, João, pois não? Mestre, a gente... Quer dizer... Pedro, quer perguntar uma coisa pra você? Vamos, Pedro. Mestre, Fala. Eu tava pensando, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Entendi. Pedro, como é que eu poderia explicar isso pra... Oi, gente! Oi, moço! Quanto tempo, né? Quanto tempo? Nossa! Ai, gente, vocês não sabem o trabalho que dá pra seguir todas essas leis. Eu imagino. Me deu até uma fome danada. Nossa. Tá gostoso? Tá muito bom esse pão. Vem cá. Vocês não sentem fome, não? Porque eu tô com muita fome. Que delícia. Desculpa, gente. Desculpa, moço. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Todo mundo sente fome, né? É claro que vocês estão com fome. Então, pega um pouquinho pra você. Pra você também. Pra você. Não, pega um pouquinho pra você também. Agora todo mundo come. É disso que eu estou falando. Se vocês não parecerem com essa criança, vocês não terão nem chance de ver o reino dos céus, muito menos entrar nele. Como esse moço fala bonito, né? Obrigado, menino. Aliás, não precisa mais me chamar de moço. Me chama de amigo. Amigo? O quê? O quê? O quê? Obrigado, moço. Quer dizer, amigo. Agora, eu preciso ir. Cadê minha lei, moço? Calma que a gente acha. Um minuto só. Aqui, ó. Obrigado. Tem bastante coisa pra fazer, ainda bem que eu não perdi. Obrigado, moço. Amigo. Tchau, gente. Tchau, amigo. Tchau. Viram só? Quem for simples, genuíno, como aquela criança, será o maior do reino dos céus. E quem fizer algo bom em favor dessas crianças, em meu nome, será como se estivesse fazendo a mim. Mas eu digo, quem aproveitar ou prejudicar alguma dessas crianças, ou quem for simples assim, ai de quem fizer isso. Pedro, Madalena, vamos. Eu vou explicar mais algumas coisas pra vocês. João, é assim. Maria, presta atenção. Ô, moço. Quer dizer, amigo. Então, eu dei uma olhada aqui, mas eu não encontrei isso na lei, não. Mas eu tenho certeza que eu vi isso em algum lugar. Gente? Amigo? Oi. Gente! Amigo, onde vocês foram? Gente!